Alexandre, sou engenheiro agrônomo da Emater Rio, ocupo a função atual de gerente técnico regional serrano em Friburgo. Não sou especialista em tangerina Poncã, apesar de ter 36 anos de extensão rural, não me especializei nessa cultura, mas acompanhei vários cultivos, desde o preparo de solo, a análise de solo. Então, tem alguma experiência a contribuir no que a gente chama de manejo básico. Manejo básico são aqueles cuidados que o produtor não pode deixar passar, porque se deixar passar, vai dar problema lá na frente. Então, eu vou tentar passar para vocês o que vocês têm que ficar atentos para não caírem no erro de investir numa fruticultura. E não serve só para Poncã, gente, serve para tudo quanto é tipo de cultura perene, onde a gente tem que tomar certos cuidados para que não caia em insucesso. Tá? Vamos começar. Está aí o nosso pezinho de Poncã. Como todos sabem, o que a gente vê da parte do solo para cima é a planta, mas não podemos esquecer que embaixo tem um sistema radicular, cheio de raízes que tem várias funções na planta. Sustentar, dar suporte e puxar para dentro dela algumas coisas que nós vamos ver aqui. Todo ser vivo respira. Quando um ser vivo respira, o homem, os animais, as plantas, eles puxam do ar o oxigênio, colocam dentro de seus corpos, processam esse oxigênio e devolvem para fora o quê? Gás carbônico. E esse gás carbônico fica no ar. O gás carbônico, a fórmula CO2, o C é o carbono, o O oxigênio. Para formar o gás carbônico, eu preciso de um carbono e 2 oxigênios. Tá? Vamos acompanhando o raciocínio. Imaginem vocês se todo ser vivo respirasse, retirasse o oxigênio do ar, devolvesse o gás carbônico. Com o passar do tempo, a concentração de oxigênio no ar diminuiria a tal certo ponto e a de gás carbônico aumentaria tanto que a vida se extinguiria. Então, como é que existe essa reposição de oxigênio no ar? E aí é que entra as plantas, no caso nosso aqui hoje, a tangerina Poncã. O que ela faz? Através das folhas, coloca esse gás carbônico para dentro dela, mistura com a água, e aí a fórmula da água, H2O, são 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Tá? Na presença da luz do sol, que é o empregado mais barato que o agricultor tem, é custo zero, ninguém paga o sol para trabalhar para a gente, mistura esse gás carbônico e essa água e forma açúcar. Não se importem muito com a fórmula, apenas saibam que no açúcar tem o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. E, para manter a gente vivo, devolve o oxigênio para o ar. Isso chama-se fotossíntese, a forma mais simplificada que tem. Então, a nossa amiga tangerina Poncã é a responsável por nós estarmos vivos aqui hoje. Uma das plantas. Só que, como a maioria dos seres vivos, ou todos eles, ninguém vive só de açúcar. A planta precisa de outros compostos para sobreviver. E aí é que entra os nutrientes que estão na terra, no solo. E como é que é esse processo agora? A planta pega esses nutrientes, mistura com os açúcares e formam outros compostos, aminoácidos, proteínas, vitaminas, sais minerais, e aí mantém uma vida equilibrada e saudável. É assim que as plantas se alimentam e também a tangerina Poncã. Tá? Então, para que a gente tenha sucesso no manejo da Poncã,
nós temos que trabalhar todos esses fatores aqui. E aí eu vou explicar para vocês os detalhes que a gente tem que tomar cuidado em cada ponto desse aí. Começando, vamos lá. A pergunta é: como o agricultor pode ajudar no desenvolvimento da tangerina Poncã? Quem aqui é produtor de Poncã? Quem é produtor que não seja de Poncã, mas produz outras coisas? Vários produtores. O raciocínio serve também, tá? Não só para Poncã, mas para toda a plantação. Começando pela planta em si. Como é que o produtor pode ajudar no caso da muda? Que é o ser vivo que vai se transformar numa árvore frutífera. O que é uma boa muda? Ela tem que ser certificada. Eu vou explicar o que é uma muda certificada. Ter o porta-enxerto recomendado. Muda de Poncã, ela tem um porta-enxerto chamado cavalo e tem a copa produtiva que é chamada de cavaleiro. Então, porta-enxerto recomendado. Tem que ter boa adaptação ao clima e ao solo do local de plantio, boa tolerância a doenças. Ter boa qualidade genética. O que é isso? Eu vou comprar uma tangerina Poncã, eu vou plantar uma tangerina Poncã, ela tem que dar Poncã. Eu não posso plantar Poncã e dar uma outra fruta lá na frente. Ter uma boa qualidade genética. Ser livre das principais pragas e doenças. E ter boa formação e vigor. O que é uma muda certificada? Produzida por viveristas legalmente credenciados, Citromudas Rio, vocês vão ver ali, com nota fiscal, e aí a gente começa a esbarrar na compra de muda nos caminhões que passam por aí, geralmente ou quase nunca fornecem nota fiscal, com certificado de garantia sanitária, ou seja, que aquela muda está livre das principais doenças e pragas que atacam aquela espécie, com certificado de garantia varietal, tanto da copa quanto do porta-enxerto. Se eu for comprar uma muda de Poncã, eu tenho que saber o porta-enxerto que está vindo. A gente vai ver um pouco na frente, o porta-enxerto ele é fundamental na escolha da área que a gente vai plantar a Poncã. E plantadas em potes com substrato artificial. Substrato é aquela terra onde vai plantar a muda. É proibido por lei o uso de terra comum como substrato de muda, por causa de questão de doença, principalmente nematóide e fungos de solo. Tá? Aqui é um exemplo típico de um bom viveiro de produção de muda. Tá? Ele tem que ser telado, protegido, higienizado, com todos os lotes separados direitinho. E falando do porta-enxerto, as principais características de alguns porta-enxertos para tangerineira, e aí não só Poncã, tá? Os principais são limoeiro cravo, limoeiro rugoso, tangerineira Cleópatra e o trifoliata. E aqui em cima são algumas características que o porta-enxerto transmite para a variedade copa, no nosso caso aqui a Poncã. Vigor no viveiro. Se eu quiser comprar uma muda grande no viveiro, eu vou logo me impressionar pelo porta-enxerto, limoeiro cravo e limoeiro rugoso. Presta atenção nisso. E vou falar assim, esse trifoliata aqui, a muda está muito pequena. Eu não vou levar uma muda pequenininha tendo uma outra grandona perto de mim. Mais para frente vocês vão ver que isso às vezes é um engano. No caso de porte das plantas, o cravo, a planta no final tem um porte médio, o rugoso grande, a Cleópatra grande e o trifoliata pequeno de novo. Pô, esse porta-enxerto trifoliata não vale nada. Olha o tamanho dessa muda aqui de porta-enxerto cravo e vê essa aqui do trifoliata pequeno. Início da produção,
mais ou menos igual, à exceção da tangerineira Cleópatra, que é um pouco mais tardia que os outros. Longevidade, o cravo é grande, rugoso pequeno, ou seja, o pomar vai durar menos do que poderia, mas olha aqui o trifoliata, ó. Opa, meu pomar vai durar muito. Então, ele já começa a apresentar algumas vantagens que não tinha antes. Maturação dos frutos, precoce para os 2 primeiros, tardia para os 2 últimos. Olha o trifoliata aqui, ó, produzindo poncã tardiamente. Possibilidade de pegar um precinho melhor. Qualidade dos frutos. Olha só, quem tinha uma muda grande no viveiro, qualidade regular para o cravo, ruim para o rugoso, e olha o trifoliata aqui. Então, nem sempre o tamanho da muda no viveiro quer dizer que a sua poncã vai ser ruim. Então, observem isso para adquirir a muda com o porta-enxerto certo. Mas não é só isso aqui não, vamos lá. No caso de doenças, tem várias doenças aqui que podem acometer a poncã e outros citros. Tristeza, que é um vírus, exocorte, que é um viroide, xiloporose, que é um viroide, gomose é a mais preocupante aqui, verrugose também costuma dar, morte súbita, nem tanto, nem tanto. O mesmo caso, vamos lá, trifoliata, gomose, tá? Alta tolerância, tá? Verrugose, resistência. Volto a falar, nem sempre a muda mais forte no viveiro, ela é aquela que vai te dar uma planta resistente à praga e doença. Mas quem vai indicar o porta-enxerto é o técnico que acompanha o produtor em função do tipo de solo dele, do clima. Tolerância à geada, ó, tolerância à seca, ao encharcamento e aptidão para solo. Aquelas 2 mudas que são extremamente grandes no viveiro, para a geada não servem. O trifoliata já serve. Em compensação, aquelas mudas grandes, para terreno seco, ó, tem alta tolerância à seca. O trifoliata e a Cleópatra, nem tanto. Encharcamento, o trifoliata suporta áreas mais planas, onde tem excesso de água. Então, aqui a gente vê, até para o tipo de solo, a escolha do porta-enxerto é importante. Cravo e rugoso, tanto faz terreno arenoso, argiloso, a Cleópatra, argiloso, e o trifoliata, terreno úmido. Então, isso é importante saber, gente. Eu vou comprar uma muda de poncã e não me preocupo com o porta-enxerto. Onde é que eu vou plantar isso? A minha terra é seca, é úmida, arenosa, argilosa. Eu tenho que saber. Senão eu vou plantar e vou ter insucesso, vou ter fracasso. É importante saber. Como plantar a muda? Isso é importantíssimo. Parece simples, mas não é. Uma muda padrão, substrato artificial, vocês veem que tem um excelente enraizamento aqui. Essa partezinha aqui, ó, que é onde o porta-enxerto sai da terra, é chamado colo da muda. Preste atenção nisso. E aqui é a zona de enxertia. Eu vou plantar 2 mudas aqui para vocês verem. Plantei a primeira e plantei a segunda. Qual que está certo? Quem arriscaria dizer? Por quê? O porta-enxerto está na altura certa e... Exatamente. Eu não posso enterrar a zona de enxerto. Isso vai causar apodrecimento, entrada de praga e doença. E, por incrível que pareça, a gente observa muito isso por aí. Não só em poncã, tá? Então, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Eu tenho que plantar com o colo da muda na superfície da terra e a zona de enxertia para cima. Se eu enterrar o enxerto aqui, talvez sobreviva a muda, talvez, mas a probabilidade de dar errado é grande. Então, vamos ter cuidado.
Outra perguntinha. O local de plantio. E aí, eu vou trabalhar em função do empregado mais barato que a gente tem, que é o sol. Vamos supor que eu esteja sobrevoando Teresópolis, um aviãozinho lá, e comprei uma propriedade e vou ver o morro de cima. Opa, aqui é tudo morro, né? Vou ver meu morrinho de cima lá e vou instalar meu pomar de poncã. Plantei. Plantadinho. Vamos lá. Norte, sul, leste, oeste. O sol nasce no leste e se põe no oeste. Tá. Beleza. Eu posso plantar em qualquer lugar? Posso. Mas, de acordo com as faces do terreno, eu vou ter diferentes tipos de comportamento do pomar de poncã. E de outras frutas também, tá, gente? Vamos supor que eu vá fazer meu plantio só na parte leste. Essa partezinha aqui, ó. Ao leste aqui, ó. Plantei na parte leste. O que acontece na parte leste? A luminosidade é média, porque o sol só caminha de quando nasce até mais ou menos meio-dia. A temperatura é média, porque eu pego o sol da manhã, que normalmente não é tão quente quanto o sol da tarde. A umidade é média, e eu tenho incidência de ventos do sudeste e do sul, geralmente frios e úmidos à tarde, principalmente quando tem frente fria. Qual que é a tendência de um plantio na face leste do terreno? Safra na época normal, que é o tipo de clima, umidade, vento que as plantas precisam. Então, ela vai ter o comportamento normal. Vamos supor que eu queira plantar na face norte. Tá, o norte está aqui. O que acontece na face norte? Luminosidade muito alta, porque eu tenho o sol do leste a oeste. Eu vou pegar sol praticamente o dia inteiro. Temperatura alta, porque, na média, a temperatura de manhã e de tarde, ela vai ser alta. A umidade é baixa, onde eu tenho muita temperatura, a tendência é a umidade baixar. E pego ventos norte, nordeste e noroeste, quentes e secos pela manhã. Qual que é a tendência de um plantio nessa área? A safra antecipar. Eu vou ter mais calor, a planta vai desenvolver mais rápido. Então, a tendência, diferente da face leste, é que a minha safra antecipe. Isso é importante para quê, gente? Às vezes você tem uma propriedade que você tem as 4 faces, e a gente ter a possibilidade de planejar a safra. Tá certo? Vamos seguindo. E se eu for plantar na face oeste? O que acontece na face oeste? A luminosidade é alta, tá? Eu vou pegar o sol de meio-dia até o sol se pôr. A temperatura é muito alta, é o sol de meio-dia para a tarde. Umidade muito baixa, resseca muito mais ainda que a face norte. E ventos norte e noroeste quentes e secos pela manhã. A tendência, a safra antecipar também. Face leste, safra normal. Face norte e oeste, tendência a antecipar. E, finalmente, se eu for plantar na face sul do terreno, nunca se esqueça que o sol caminha assim, ó, para cá. Na face sul, luminosidade baixa. Eu estou escondido, o morro está por trás do caminho do sol. Temperatura baixa, pega pouco sol. Umidade alta, aonde eu tenho menos temperatura, seca menos, a umidade aumenta. E tenho vento sul e sudeste, frios e úmidos à tarde. A tendência é retardar a safra. Então, nós temos 3 possibilidades de escolha da face do terreno para implantar um pomar. Não só poncã, mas como o nosso foco é poncã, escolher a face leste, norte, oeste e sul. Tá claro, gente? Deu para pegar? Beleza, vamos lá.
Ainda em relação ao nosso empregado 0800, que é o sol, que espaçamento que eu vou usar para plantar a Poncã? Eu tenho que ter um ponto de partida. Eu não vou falar aqui, planta 3x3, planta 5x5, planta 7x7 ou 10x10. O ponto de partida para a Poncã, para vocês começarem a pensar, é 6 metros entre linhas e 4 entre plantas. Não é regra, tá, gente? É o ponto de partida para pensar. Por quê? Depende de quê? Da fertilidade do solo, depende do porta-enxerto, vocês viram lá, questão de precocidade, depende do porta-enxerto que eu estou utilizando, da possibilidade de mecanização, é uma tendência, e da declividade do terreno, que a Flávia vai falar um pouquinho. Tá? Vamos ver isso de perto? Em termos de fertilidade do solo, eu tenho 2 tipos de plantio. Vamos lá. Um com espaçamento maior e outro menor. Qual terreno desses dois é mais fértil? O que eu plantei com espaçamento maior ou menor? Quanto maior a fertilidade do solo, maior eu posso espaçar a planta uma da outra. Por quê? Porque a planta vai ter condições de expressar o seu vigor. Num terreno fraco, eu posso investir numa quantidade maior de muda, que eu sei que ela não vai crescer muito. Então, isso é importante, é o que eu falei. Eu não vou cravar que é 6x4, eu vou começar a pensar a partir de 6x4. Mas se eu estou numa terra muito fértil, opa, eu posso passar para um 6x5, 6,5x5, que a planta vai crescer. Isso vai me dar menos trabalho lá na frente, com poda, tá? Em termos de porta-enxerto, vamos lá. Mesma situação. Vocês viram lá, o porta-enxerto ele dá vigor à planta, ou pode fazer com que ela tenha um desenvolvimento menor. Quando o porta-enxerto dá um desenvolvimento menor à copa, ele é chamado de ananicante. Não que seja uma planta anã, mas de porte menor. Qual que vocês acham aí que eu vou usar o porta-enxerto normal e o porta-enxerto ananicante? Vamos lá? Menor? Aqui? Vocês estão bem de Poncã, hein? Exatamente. Se eu tenho um porta-enxerto que me dá uma copa menor, eu posso juntar. Se eu tenho um que me dá um desenvolvimento normal, eu vou ter que aumentar o espaçamento. Mas lembrando sempre que tem a fertilidade lá, tá? São 4 fatores. Vamos lá. Falamos de 2. Possibilidade de mecanização. Essa é tranquila. Se eu posso passar o trator aqui e não posso passar aqui, eu tenho que aumentar o espaçamento. Eu não posso plantar adensado e querer comprar um trator depois para passar no meio. Eu tenho que planejar, opa, meu terreno, consigo passar um trator? Deixa eu aumentar o espaçamento na linha, senão estou comprando um trator para quê? Né? E, por último, declividade do terreno. Vamos lá. No terreno plano, vamos lá, 6 metros entre linhas. Num terreno inclinado, que é o que a gente tem muito aqui, eu tenho que fazer a seguinte conta. Os 6 metros daqui a aqui, ó. Se vocês pararem para ver, vai dar mais de 6 metros aqui. Se eu pegar e botar 6 metros aqui, a copa dessa aqui vai cair em cima da outra. Então, eu não posso pegar aqui desse pé e medir 6 metros para cima. Isso aqui é um triângulo, eu tenho que imaginar que os 6 metros são para cá e aqui vai ser mais de 6 metros. Então, para fazer espaçamento em terra de morro, é diferente fazer em terra plana. Vamos pensar nisso. Para quando você vê a planta crescer, a copa de uma está em cima da outra. Quanto mais inclinado o terreno, mais vai juntar a copa. E aí, para você trabalhar depois, fica difícil. Poda, também olhando o nosso amiguinho ali, o sol, que trabalha de graça para a gente. Em plantas adultas, há um excesso de sombreamento no interior da copa. Vocês que plantam Poncã sabem disso, é um problema sério.
que causa a morte de ramos produtivos. A gente vê que uma planta mais antiga, mais velha, dá fruta só na parte de fora. Ela poderia dar fruta na parte de dentro. Não dá porque os ramos produtivos morreram através do sombreamento. A poda aumenta a luminosidade e a aeração no interior da copa, que favorece a frutificação e a prevenção de pragas e doenças. Gente, planta de poncã fechada, sombreada, é prato cheio para praga e doença. Elas vão se instalar ali dentro. E aí, para controlar, é difícil. A época mais favorável à poda é após a colheita. Acabou de colher, é hora de podar. Mas não podem demais. No caso de plantas que não perdem as folhas, como é a poncã, a gente pode tirar apenas 10% do total da copa. Se tirar mais, eu posso ter uma alternância de safra, ou seja, a safra seguinte, a planta vai jogar energia para produzir ramo e folha e não flor. Então, eu posso ter problema de falta de safra. Além dos ramos quebrados, praguejados e doentes, esses têm que sair em qualquer poda após a colheita, tá? O que a gente poda? Vamos supor que eu peguei um pé de poncã e tirei as folhas todas, e ficou o esqueleto aí. O que eu tenho que tirar? Rebento de raiz, se por um acaso o porta-enxerto soltar uma mudinha lá da raiz, eu tenho que tirar. Brotação do próprio porta-enxerto, eu tenho que tirar. Invariavelmente, não posso deixar para trás. Ramo voltado para dentro. Se ele volta para dentro, ele vai sombrear ainda mais aqui. Isso aqui só vai dar praga e doença, não vai dar flor. Ramo muito junto. Nasceram dois juntinhos aqui, eu vou tirar um. Isso aqui não tem condições de desenvolver bem e me dar flor. Ramo entrelaçado, ó, um para um lado, outro para o outro, eu tenho que escolher um. Ramo ladrão, esse vocês conhecem, tem muito. Ele nasce ou em cima ou embaixo, e você vê que ele é totalmente diferente do outro. Ele é mais torto, vigoroso, isso tem que sair, tá? Só tira a força. Que a gente chama de forquilha fraca, dois ramos que nascem do mesmo ponto, com o peso de fruta para cá e para cá, vai quebrar no meio. Então, deixa um. Ramo fino e pequeno, você tem dois ramos bons aqui e tem um pequenininho aqui, tira esse. E ramo voltado para baixo. Numa planta que perde as folhas, caqui, pêssego, a gente tira metade da planta com essa poda. A poncã tira 10%. Então, muito cuidado, não aperte a mão na tesoura. Para se ter uma planta no final assim. Bem formada, arquitetura baixa. A planta dessa aqui de 2,5 metros no máximo é o tipo de planta ideal para vocês trabalharem. Tá? Voltando, agora saindo do sol e partindo para a água. De forma geral, os citros e a poncã está dentro, necessitam de 600 a 1.200 milímetros de água por ano, de chuva. Tá? 600 a 1.200. A maior necessidade de água ocorre nas fases de brotação, florescimento, frutificação e início de desenvolvimento de frutos. Isso é importante vocês saberem. A menor necessidade ocorre nas fases de maturação dos frutos, colheita e semidormência. Semidormência é porque a planta não perde as folhas. Então, ela para um pouquinho de desenvolver, chama-se semidormência. De acordo com o INMET, em Teresópolis, chove normalmente quase 1.650 milímetros por ano. Então, atende às condições de água para os citros. Tá? Distribuídos dessa forma aqui, ó. Janeiro, quase 300. Fevereiro vai caindo, sobe em março. Em maio, junho, julho, agosto chove menos, depois sobe de novo. E aí, vamos colocar aquelas fases aqui dentro. Brotação, normalmente, entre julho e agosto. Florescimento, agosto. Frutificação, setembro. Desenvolvimento dos frutos, setembro, outubro. Maturação dos frutos entre abril e maio. Colheita, maio, junho. Semidormência,
maio, junho. Se essas fases em vermelho são as que eu mais preciso de água, eu tenho que ter um sistema de emergência aqui. Eu não preciso ter irrigação para Poncã em função do que chove em Teresópolis. Mas, observem que se faltar água nessa fase aqui, onde tem menos chuva, eu posso ter problema de brotação fraca, abortamento de flor. Então, vamos nos programar para, pelo menos, ter uma emergênciazinha aqui de água. Nutriente. Composição relativa de nutrientes nas plantas. Vamos lá. Imagine que seja uma planta, mas é uma folha. Normalmente, uma planta tem 80% em média de água, variando de 70% a 95%. Pô, um raio de uma planta, uma árvore, tem 80% de água? Tem. O que sobra disso aí? A matéria seca. Se eu tirar toda a água de uma planta de Poncã, sobra matéria seca. Dessa matéria seca, olha só, eu tenho 92% carbono, hidrogênio e oxigênio, que é a fotossíntese que eu fiz lá atrás. Lembra disso? E o nutriente sobra 8%. O carbono vem do CO2 do ar, hidrogênio e oxigênio da água e nutriente do solo. Mas é importante saber que macronutrientes orgânicos, carbono, oxigênio e hidrogênio, 92% do que a planta precisa para viver, o sol dá de presente para ela. Olha só que coisa legal. Macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. 7% que é a tal da adubação, ou que está no terreno. E micronutrientes, 1% só. Então, gente, a gente se preocupa às vezes demais com a adubação e esquece de dar para a planta tudo isso que a gente falou antes. Espaçamento, escolher a face certa, usar a planta certa, o porta-enxerto certo. O que come um pé de Poncã? Vamos supor que um pé de Poncã coma 49 pratos de comida de um ciclo ao outro, ou seja, da brotação até a colheita. Pô, mas 49 pratos? Prato de quê? Vamos lá. Ela come 20 pratos de cálcio, que é um macronutriente. Ela come 15 pratos de nitrogênio. Ela come 10 pratos de potássio. Ela come 2 de magnésio, 1 de fósforo, 1 de enxofre. E tempera com micronutriente. Então, olha só. Isso serve para quê? Gente, se ela come 20 pratos de cálcio, eu tenho que ter cálcio na terra. E aí o Kleber vai falar sobre a acidez do solo. Tá? Se ela come nitrogênio, 15 pratos, se eu tiver que comprar um fertilizante, eu vou priorizar o nitrogênio. Tá? Ele vai falar sobre isso. Isso é para saber o que a planta mais precisa. Finalizando, renovação de pomares. O ideal é plantar numa área nova. Olha que beleza. Imagina Teresópolis com uma área dessa. Sensacional. Mas, se não tiver área nova, que nunca teve sítio plantado antes, vamos supor, minha Poncã velha, cheia de praga e doença, eu vou renovar o pomar. Vou tirar a copa e vou tirar toco e raiz, é a tal da destoca. Se eu deixar toco e raiz, isso vai apodrecer aqui dentro, e tem vários fungos de apodrecimento de raiz e toco que atacam plantas vivas também. Então, se eu plantar aqui em cima, eu vou ter problema. Então, obrigatoriamente, eu tenho que tirar a raiz e plantar minha mudinha nova. Se eu não puder destocar ou tirar a raiz, eu vou plantar nas entrelinhas. Isso é fundamental, gente. Raiz apodrecendo, toco apodrecendo, vai contaminar a planta viva do lado. E aí, gente, me despedindo, agradecendo, tem uma teoria chamada da trofobiose, do Francis Chaboussu, que diz: o maior ou menor ataque às plantas pelos insetos e micro-organismos depende do seu estado nutricional. Vamos dar para a planta tudo aquilo que eu falei, inclusive o fertilizante. Para quê? Para que a gente maneje mais fácil praga e doença.
Obrigado, gente. Gostaria de agradecer sua palestra, foi extremamente didática, né, de fácil compreensão para os agricultores. E eu gostaria de saber se na plateia tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta. Sintam-se à vontade. Aqui a gente está para trocar, gente. Ela é resistente, mas tem que casar com as outras características do porta-enxerto. Se eu pegar um trifoliato e colocar numa terra seca de morro, vai dar problema. Ele suporta mais área úmida. Então, tem que ver direitinho qual o fator mais importante para escolher o porta-enxerto certo. Tá Mas ótimo. é por aí. Obrigado. Nada. Só gostaria de complementar a fala do Alexandre. Muitas das vezes a gente vê em pomares mais antigos, na hora do plantio, o produtor erra ali, na hora de assentar a muda na cova, né? E aí a gente diz que a cova engoliu essa muda. Então, muitas das vezes, você tem a presença de uma doença por excesso de umidade ali na parte que deveria estar livre. Entendeu? Então, nem sempre a questão está ligada só à escolha do porta-enxerto. Também está ligado a como você coloca essa muda na cova. Então, isso é muito importante, porque a gente coloca assim... Vocês viram bem, o Alexandre deixou isso muito claro, eu achei extremamente importante o que ele colocou aqui. Existe todo um preparo, um antes, para você chegar no fruto. E, muitas das vezes, o produtor ele fica preocupadíssimo com adubação, controle de praga e doença, né? O que é importante a gente entender é que, se a gente faz todo esse... Desde a escolha do local, posicionamento, escolha de porta-enxerto, escolha da cultivar ou variedade que eu estou plantando. Se eu faço isso bem orientado, provavelmente o que eu vou ter de problema lá na frente com praga e doença vai ser muito pouco. Não dá para a gente dizer que não vai ter, gente. Vai ter. Porque agricultor é aquele cara que mexe com a natureza. Então, é um cara aberto a novidades. Quem não é aberto a novidade não deveria nem estar fazendo agricultura, né? Mas é importante saber, e isso ficou muito claro ali. Às vezes eu vejo um produtor me perguntando assim: Monique, quanto de adubo eu boto? Eu falo assim: você tem dinheiro para quê? Só para adubar ou para fazer calagem? Eu estou meio com dinheiro curto, eu queria comprar adubo. Pois é, mas vamos priorizar, então, a calagem. Usar o calcário e não o adubo. Vocês viram lá que ela come 20 pratos de cálcio? Sim. Então, isso aí eu acho que é muito importante para vocês. E aí, gente, lembre-se, 92% do que a planta come vem do sol. Os outros 8% é adubo, ou da terra. Tá? Se você der para a planta capacidade dela absorver a luz do sol, quase 100% está resolvido. Tá bom? Mais alguma pergunta? Em relação ao mato próximo, porque antigamente se falava muito em capinar em volta do pé, coroar. Ainda existe isso ou não se deve mais ser feito? Vamos lá. Quando você coroa, você acompanha a projeção da copa, certo? A planta ela vai crescendo para o lado. Normalmente, as raízes crescem no mesmo setor. Quando você faz o coroamento, você está dando um espaço para o adubo penetrar na terra mais rápido. Se você só roçar, você tem que ter cuidado, que nem sempre a eficiência do fertilizante que você coloca vai ser 100%. De repente, tem que colocar um pouquinho mais de fertilizante, porque o mato vai puxar um pouquinho. E ter uma água para levar ele para baixo. Se ele ficar em cima, você vai perder mais de 50%. Tanto faz um quanto o outro. Eu só não recomendo capinar profundo para não machucar a raiz. Se você for só raspar em cima, com todo cuidado na projeção da copa, beleza, para adubar. Depois deixa o mato crescer, roça direitinho. Quanto menos mexer na zona de raiz, a planta gosta, tá bom? Herbicida pode danificar? Pode não. Normalmente danifica. Tem certas horas que a gente não tem trabalhador para fazer roçada. Você tem que lançar muito herbicida. Se for lançar, procure um técnico que prescreva um receituário e explique como vai ser feito isso.
Porque qualquer poeirinha, qualquer vento que leve a cauda no tronco, nas folhas, vai intoxicar minimamente a planta. Então, se for uma aplicação direcionada no mato, protegendo a saia da planta, você até consegue. Para herbicida, procure o técnico. Tem várias recomendações a serem feitas. Herbicida certo, tá? Ele tem que ser seletivo. Tá? Se ele pegar tudo, vai pegar a poncã também. Tem que ver o mato principal que está ali, para ser atacado. De repente, você não precisa matar tudo, mas mata o principal. Aí os outros bons vêm e tomam conta do espaço. Tá? É um negócio muito sério, tem que fazer com bastante critério.